Tá começando agora uma live aqui no Insta da Poti e tô super feliz de estar aqui com vocês, fazer esse bate-papo aqui sobre a Ayurveda e como que o Ayurveda vai poder ajudar a gente nesse momento, né? A ideia é essa. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que é uma honra muito grande pra mim estar aqui, sabe? Esse convite que a Lu fez pra mim de estar junto desse retiro, né? Foi uma iniciativa muito bonita da Poti e vai ser uma alegria, assim, compartilhar esse tempo aqui com vocês. Então, a minha ideia com essa live é essa. Dar pra vocês um pouquinho do que eu venho estudando e eu organizei algumas coisas aqui do Ayurveda pra vocês que eu acho que vai poder ajudar a gente. Eu acho que assim, é um momento em que todos nós ficamos muito sacudidos internamente, né? E uma das coisas primordiais que o Ayurveda fala é que nós não somos seres isolados, né? Nós não estamos sozinhos no mundo. E nunca isso ficou tão real, né? Nunca isso ficou tão palpável pra gente. O Ayurveda vai falar assim, a estação do ano vai influenciar na gente, o momento de vida que a gente tá vivendo influencia na gente, se tá frio, se tá quente, se a nossa vida tá mais agitada, se a nossa vida tá um pouco mais lenta, né? Tudo isso, tudo que tá no meu entorno vai influenciar no meu ser, né? O meu ser tá o tempo todo respondendo aquilo que vem de fora. Uma das coisas que a gente mais preza no Ayurveda é cuidar dos nossos 5 sentidos. Então a gente olha para a nossa visão, para o olfato, para o paladar, para a audição, para o tato, porque são as 5 formas que a gente entra em contato com o mundo e a nossa mente vai elaborar tudo isso que chega de fora para mim. E aí o Ayurveda vai falar assim, que se a gente consegue ter uma relação harmônica com o que vem de fora para dentro e também depois o que vem de dentro para fora, nós estamos em um estado de saúde. Que não é só saúde física, né? Saúde da mente, saúde das emoções. Eu sinto um estado natural de felicidade, porque a felicidade é um estado natural do nosso ser. E se tudo chega para mim de uma forma harmônica, eu consigo viver de uma forma harmônica. Mas, naturalmente, se tiver um momento na minha vida em que essas coisas que chegam de fora para mim chegam como uma avalanche, né? Com um monte de informação, com uma carga emocional muito pesada, isso vai ter um impacto muito forte interno. Então a gente precisa, nesse momento, entrar tipo no modo emergência, assim, sabe? Que eu preciso tomar uma série de cuidados que antes eu podia estar um pouquinho mais tranquilo e só ir no fluxo. Se chega uma avalanche para mim, eu vou parar, eu vou entender o que é isso que está acontecendo e eu vou tomar uma série de atitudes mais conscientes para que eu possa cuidar de mim. E aí tem uma coisa muito bonita que quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando do mundo, porque nós não estamos separados do mundo, né? Então se eu consigo cuidar desse meu corpo, dessa minha mente, desse meu espaço, o espaço que está ao meu redor, essa é uma forma muito potente de cuidar de tudo isso que está acontecendo, né? Nós somos responsáveis pelo nosso entorno. Então, o que eu pensei de trazer aqui como que a gente pode fazer isso de formas inteligentes, de formas boas. Então, assim, gente, o que a gente quer fazer dentro desse ponto de vista ayurvédico é fazer com que tudo que vem de fora para dentro eu tenha uma capacidade de transformar isso de uma maneira boa. Ou seja, eu tenho uma capacidade de tudo que chega até a mim de fora para dentro, tudo que eu bebo, tudo que eu como, eu consiga uma parte disso transformar para isso virar futuramente em tecidos que sou eu, e uma outra parte vai ser eliminada, vai passar pelo processo de digestão e depois vai ser excretado, porque o nosso organismo vai entender que aquilo não é bom pra gente, que aquilo não vai ser útil para o nosso corpo. O que o Ayurveda fala que acontece quando começa o processo de doença? E isso, gente, é muito antes da gente entender que a gente está ficando doente, sabe?
Isso é aquele nível em que a gente sente que alguma coisa está fora do eixo. Ainda não é o processo da doença em si, como a gente entende aqui no Ocidente. Por isso que é muito importante a gente ficar atento, porque tem coisas que a gente pode fazer antes, sabe, da coisa desgringolar e a gente se perder completamente, quando vê, a imunidade caiu, acabou, estamos doentes. Essa sensação de que tem alguma coisa estranha quer dizer que o que está chegando de fora para mim, eu não estou sendo capaz de absorver. Ou porque está muito para o meu corpo, ou porque a minha capacidade de digerir isso está fraca. Então a gente tem que cuidar dessas duas coisas. E aí é nesse momento que a gente quer fazer assim, aumentar um fogo interno que todos nós possuímos, que tem a capacidade de transformação e de eliminar aquilo que não faz bem pra gente, de eliminar aquilo que nós não queremos. É mais importante você ser capaz de digerir o que vem de fora do que você realmente tomar cuidado com aquilo que chega até você. Apesar de ser importante tomar esse cuidado, mas a gente quer dar mais atenção à nossa força interna de que se chegar alguma coisa que a gente não deveria, não estaria tão bom assim pra gente, o nosso corpo tem toda a capacidade de chegar e fazer essa divisão. Não, isso aqui não é bom, isso aqui eu vou eliminar, né? Seja pelas fezes, pela urina ou pelo suor. São as 3 formas principais que a gente tem de excreção, né? Então, eu vou passar para vocês alguns sinais que a gente tem de que essa digestão tá ficando comprometida, né? Por quê? Porque o Ayurveda vai falar assim, o que é imunidade? Imunidade é justamente a gente ter essa força interna de separação daquilo que faz bem ou não para o nosso corpo. E a gente vai ver que o equilíbrio emocional está totalmente relacionado com o que eu estou falando de digestão. Porque parece que a gente está falando só de comida, parece que a gente está falando só de alimento, mas o Ayurveda não vai ver assim. O Ayurveda vai falar que todo esse processo de digestão é um processo físico, é um processo mental, é um processo emocional. Então, cuidar do corpo é cuidar da mente, é cuidar das emoções e vice-versa, né? São 3 componentes que estão sempre atuando dentro da gente de uma forma harmônica, cíclica, né? Elas não estão separadas. Por exemplo, vamos ver aqui como é que é os sinais de uma digestão pobre. Que quer dizer que a gente não está conseguindo fazer esse processo bom de digestão, né? Isso quer dizer que o nosso corpo já está comprometido ao assimilar o que vem de fora para dentro. Lembrando, em nível físico, ou seja, o que eu estou comendo eu não estou digerindo, mas também nesses outros níveis. As minhas emoções não estão dando conta de assimilar o que está vindo de fora, os meus pensamentos não estão dando conta de elaborar aquilo que também vem de informação para que eu consiga digerir, né? Então esse processo de digestão, ele é material, ele é denso, ele é físico, mas ele também é sutil. Então sinais de que a sua digestão está ficando comprometida. E gente, nesse momento em que tanta coisa aconteceu, a chance da sua digestão estar comprometida é grande. Por quê? Porque tudo isso mexe muito com a gente e é natural que mexa com a gente, né? Nós não queremos e não somos robôs, né? Por que a gente quer tomar atitudes conscientes agora? Justamente porque nós somos seres humanos que recebem uma carga, estão sempre respondendo e a gente quer estar no máximo que for possível bem para poder responder de forma efetiva e inteligente, né? Não sei se vai dar para vocês verem. Acho que dá, né? Então, assim, primeiro sinal de que você tá ficando desequilibrado nesse poder digestivo, nessa força digestiva, né? O Ayurveda vai chamar de Agni, é quando você começa a ter aquela sensação de desconforto, alguma coisa não bate bem. E aí toda manhã você vai fazer o seguinte, você vai olhar para a sua língua e você vai reparar se a sua língua tá ficando branca. Quanto mais branca a sua língua estiver ficando,
mais isso significa que a sua digestão está ficando ruim, né? Existe um hábito muito bom que a gente aprende no Ayurveda, que é de raspar a língua. Não sei se vocês já viram um raspador de língua, né? Uma hastezinha assim. E a gente faz assim e tira toda aquela camada. Aí você consegue ver mais concretamente o tanto de substância que está saindo da sua língua, né? Quanto mais estiver saindo, mais o seu corpo está tentando expulsar coisas que ele não está conseguindo. E aí, se você não tiver um raspador, tem gente que usa, já viu o cabo de uma colher assim, sabe? Você pode fazer isso também. Quando você começa a olhar para sua língua e já tiver uma camada branca sobre a sua língua, aí o negócio já tá mais complicado, sabe? Aí você tem que tomar atitudes um pouco mais drásticas, assim, limpezas e etc. Porque quer dizer que você já tá acumulando muita coisa no seu corpo. Então, gente, o que a gente faz, né? Como fortalecer essa digestão e como manter essa digestão boa, né? Se você já tá com uma digestão boa, se você sente que você já tá, né? Você não precisa cuidar dela mais ativamente porque você tá saudável, faça essas coisas mesmo assim, porque em tempos instáveis o corpo vai tender a ficar instável, né? Primeira coisa, não comer entre as refeições. Então, assim, o Ayurveda vai prezar muito por você faz uma refeição, espera a digestão terminar para depois você ter outra refeição. Se o seu corpo não terminou a digestão de uma refeição e você já come de novo, isso vai pesar muito para o seu organismo. Então, dá esses espaços entre uma refeição e outra, né? A gente pode pensar assim, mais ou menos entre 4 horas mínimo a 6 horas de diferença entre uma refeição e outra é o ideal pra gente, tá? Para que essa digestão possa se manter contínua. Dê preferência agora para os vegetais cozidos. Então, agora não é o momento da gente comer muita coisa crua, muita salada, muita coisa fria. Cozinhe o seu alimento. Então, vamos estar na cozinha, fazer o nosso alimento, preparar o nosso alimento. E aí, quando você cozinhar os vegetais, use temperos, porque o Ayurveda vai falar que os temperos ajudam muito no nosso processo digestivo. Alguns temperos muito usados no Ayurveda gengibre, erva doce, canela, cominho, coentro, pimenta do reino, açafrão. E o açafrão, junto com a pimenta do reino agora, ajuda muito na nossa imunidade, porque o açafrão, ele ajuda a imunidade, a pimenta do reino ajuda a absorver ainda mais o açafrão. Então, assim, eu recomendo usar diariamente, né, seja no seu jantar, seja no seu almoço. E brinque com esses temperos, sabe? Brinca com a proporção, brinca com o tanto que você for usar, até você chegar numa forma que fique boa pra você, que você sinta que é gostoso, sabe? A ideia não é fazer nada que não fique gostoso pra você, porque quando você tá comendo alguma coisa que é gostosa pra você, você digere melhor, então isso é importante. Uns 20 minutinhos antes da refeição, você pode tomar um chá de gengibre, porque o gengibre naturalmente aumenta a nossa força digestiva. E durante e depois a sua refeição, ou durante ou depois, na verdade, você vai fazer um chá que é uma mistura muito clássica do Ayurveda, que é de cominho, coentro e erva doce, em proporções iguais. Então vamos pensar assim, que você vai usar uma colher de chá de cominho, uma colher de chá de coentro, uma colher de chá de erva doce. E aí você vai ferver a água, depois colocar essas proporções, essas quantidades, tampar a panela, esperar uns 10 minutinhos, coar esse chá e tomar. Pode ser tanto durante quanto depois. Essa combinaçãozinha não só cuida da nossa digestão, mas também se tiver ficado alguma coisa para trás na sua digestão, ele ajuda a eliminar. Então é algo que você pode fazer diariamente, tá? Principalmente por agora. Não coma até você se sentir cheio. Então isso é muito importante também. Sabe aquela coisa que a gente tem de comer assim, ai, nossa, essa refeição foi boa? Não, a gente não quer fazer isso. A gente quer comer até um tanto em que a gente sente que a gente poderia comer mais, sabe? Eu ainda poderia comer mais, mas não vou comer. Mais ou menos a gente quer pensar em preencher metade da capacidade do nosso estômago.
Um quarto seria o líquido, tipo esse chazinho que você vai tomar no almoço, que não é um copo, é tipo meio copo, meia xícara, é só um líquidozinho para ajudar o seu corpo a assimilar aquela comida. E aí, o outro um quarto é vazio, é espaço que você dá para o seu organismo para processar aquele alimento. Então, um sinal de que você deve parar de comer imediatamente é quando vier o primeiro arroto. Veio o primeiro arroto, o seu corpo já está avisando que está faltando espaço, então não precisa terminar o prato, não termine, namastê, fala ok, já deu, e aí você vai estar cuidando muito do seu corpo fazendo isso. E a última coisa que eu diria pra gente fazer agora, que é para cuidar da digestão, é darmos esse espaço na hora da alimentação. Ter um tempo para alimentação e só comer, isso quer dizer que você está dando para o seu organismo uma oportunidade de focar totalmente naquele momento do alimento, focar totalmente naquele momento que é a sua refeição. Isso é bom não só para a sua digestão, mas para a sua mente, né? A sua mente, ela ganha um espaço e um centramento, que é tudo que a gente está precisando nesse momento, gente, centrar, sabe? A quantidade, a carga de coisas que a gente está recebendo tá enorme. Então a gente saber filtrar e saber separar um pouco cada momento, cada coisa que a gente tem que fazer, vai ser extremamente importante para a gente poder seguir de uma forma eficiente a partir de agora, né? A gente vai ter muito que contribuir para o mundo agora, com aquilo que a gente sabe fazer. Então, vamos usar cada momento de uma forma efetiva, né? Multitasking nessas horas não vai ajudar muito a gente. Então, assim, essas dicas principais para cuidar da nossa digestão já vão ajudar muito, 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 muito a gente manter a saúde. Algumas coisas muito simples que a gente pode fazer junto com esses cuidados da digestão é trazer uma rotina para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Então, se você teve a rotina virada de cabeça para baixo, cria uma nova rotina, coma sempre nos mesmos horários, ingira gorduras, ghee, azeite, óleo de coco. Se você tiver a pele muito fria, se você sentir muito frio, evita comer tanto óleo de coco. Passe óleo de gergelim no seu corpo, isso traz muita sensação de segurança para o Vata, isso ajuda muito o Vata. À noite você pode pegar esse óleo de gergelim e colocar no topo da cabeça, esse aqui é um ponto muito importante pra gente, então você dá um peso aqui na hora de dormir com esse óleo e passa o óleo nos seus pés também, é um hábito muito bom também da gente ter. E falando um pouco agora sobre imunidade, só pra gente terminar, eu separei 3 coisas aqui pra gente falar especificamente de imunidade e principalmente imunidade pensando em coronavírus. Então, a primeira coisa tem 2 práticas que a gente tem dentro do Ayurveda e também do Yoga, que é quando você acorda, além de raspar a língua, você usa o Neti Pot. É um potinho que tipo um bulizinho, sabe? Se você não tiver em casa, você pode pegar o mais perto, tipo um bule mesmo, é esse daqui, ó. E se você não tiver, você usa o mais perto disso que você tiver em casa, tipo um bulizinho pequeno, alguma coisa. Então a ideia é você encher esse potinho com água morna e uma pitadinha de sal, e todo dia de manhã você vai colocar assim na narina e deixar essa água escorrer pelo outro lado. Fazer a mesma coisa do outro lado, aí você assoa, né, limpa o nariz, e depois você pega óleo de gergelim, coloca no conta-gotas e coloca 2 pingos em cada narina e inspira bem forte, tá? Isso ajuda muito essa área aqui que a gente quer proteger, que a gente quer manter bem saudável, né? Porque são as principais áreas pelas quais a gente se contamina. A segunda coisa é fazer uso do limão, né? A gente sabe que o limão tem assim 1000 propriedades, mas uma delas mais forte é de aumento da imunidade, é aumento da força do corpo, além de limpar o nosso corpo. Se você ainda está saindo de casa por qualquer motivo que seja, né,
espero que seja por extrema necessidade, né? Porque agora a gente tem que ficar intocado mesmo, mas tem gente que tá precisando sair. Faz aquela cura do limão. Então, primeiro dia você toma de manhã em jejum, 200 ml de água com um limão. Segundo dia, 400 ml de água com 2 limões. Terceiro dia, 600 ml de água com 3 limões, até você chegar a 5 limões. Depois você vai diminuindo. Então, quando você chegar a 5 limões, você vai tomar 1 litro de água com 5 limões, tá? Isso vai dar uma força, uma carga assim. E sempre que você estiver sentindo que o corpo tá ficando meio assim, pode fazer isso também. E na verdade todo mundo pode fazer, é só não repetir depois, tá? É só depois que você terminar, você dá um tempo antes de fazer isso de novo. E a terceira coisa que eu queria terminar assim falando eu queria dar muita ênfase da gente cuidar do nosso espaço interno agora. Então assim, cada um tem as suas preferências, as coisas que a gente gosta de fazer, que a gente prefere, mas tenha a sua atividade, sabe, de se cuidar. Então assim, tem gente que gosta de fazer yoga, então faça yoga todos os dias. Tem gente que gosta de meditar, medite todos os dias. Faça um relaxamento diário, faça exercícios, mas se dê um espaço diariamente, porque o seu corpo vai precisar desse espaço. Sem esse momento, sabe, de deixar o corpo processar essa carga tão grande, essas mudanças tão grandes que estão chegando pra gente, vai ser muito difícil a gente se sentir bem, sentir que a gente dá conta, né? Porque não é negar o que está acontecendo, mas é a gente cuidar para conseguir absorver o que está acontecendo. Eu acho que o principal é a gente ter isso em mente, isso na consciência, né? E ontem, quando eu estava preparando isso para falar aqui com vocês, eu lembrei de uma frase, se não me engano é budista, que diz assim: você não precisa fazer nada, você só precisa estar presente. Então eu acho que quanto mais presente a gente estiver nesse momento, sabe? Quanto mais a gente estiver aqui e fazendo o que dá pra fazer, né? Eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso fazer, gente, já tá bom demais, né? Porque é isso. Estejamos presentes, né? Acho que isso é o mais importante, tá? Um beijo a todos. Gratidão pela presença, pela atenção de todos. E espero que tenha sido útil, espero que vocês coloquem algumas coisas em prática. Namastê!